Deixa eu falar uma coisa para você. Existem alguns versículos na Bíblia que parecem não ter nada para nos dizer. É muito comum a gente abrir a Bíblia e deparar com um versículo ou outro que aparentemente não nos transmite nenhuma mensagem. Mas é claro que tudo que foi colocado na Bíblia foi colocado por ordem do Espírito Santo. E sendo assim, não há sequer um versículo que não tenha uma bênção para nós. Por isso, quando você for ler a Bíblia, ore, peça a direção do Espírito Santo. Porque nenhuma palavra de Deus ela é desprovida de poder. E Deus não falaria nada com você sem motivo. No livro do profeta Jeremias, por exemplo, nos 2 primeiros versículos do capítulo 31, tem uma dessas mensagens escondidas, que se a gente não garimpar com a ajuda do Espírito de Deus, a gente não vai entender coisa nenhuma. Eu vou ler na versão atualizada, porque explica melhor. Está escrito assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Vamos entender isso aí. Até conhecer o Evangelho, a pessoa não entende por que ela diz certas coisas, por que ela faz certas coisas, por que certas coisas acontecem na vida dela, sem que ela tenha feito algo para merecer aquilo. Mas depois que a gente ouve e começa a entender o Evangelho, a gente começa a ver as coisas de um modo diferente. Isso porque a gente sai de debaixo do império das trevas e os nossos olhos espirituais começam a se abrir. Deus está dizendo aqui: naquele tempo serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. De que tempo o Senhor está falando? Do tempo em que cada pessoa se converterá ao Evangelho. Naquele tempo serei o Deus de todas as famílias de Israel. Depois que a pessoa ouve o Evangelho e crê, e aceita Jesus como único Senhor da vida dela, dono da vida dela, o Senhor então passa a ser o Deus dela. Antes disso não é. Enquanto a pessoa é religiosa, ela diz que crê em Deus, mas Ele não é o Deus dela, porque ela tem muitos deuses. Ela tem a senhora tal, o São Fulano, o São Cicrano. Aí quando ela converte, quando ela entende o Evangelho e toma a decisão que Deus é o Senhor dela, então Ele passa a ser o Deus dela. Aí ela deixa essas crendices de lado e assume o lugar dela em Cristo. Quando ela estiver enfrentando qualquer batalha, depois que ela se converteu, então, quando ela estiver enfrentando qualquer batalha, e ninguém pode dizer que não enfrenta luta na vida, porque todo mundo tem lutas, todos nós passamos por situações difíceis, enfrentamos batalhas, seja no campo da saúde, seja problema familiar, seja no campo das finanças, ou até mesmo no setor da realização pessoal. Todos nós temos problemas. Mas tendo o Senhor Deus como nosso Deus, nós podemos estar tranquilos, porque o inimigo não vai conseguir nos derrubar. Mas muitas vezes parece que Deus não está agindo em nosso favor. Por que isso acontece? Por causa da nossa pequena fé. Jesus falou isso naquele caso em que um homem levou seu filho até os discípulos e eles não puderam expulsar o demônio do garoto. Jesus então chegou, mandou o demônio embora, e depois os discípulos então se aproximaram dele em particular e perguntaram-lhe por que nós não pudemos expulsá-lo. E disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Meus queridos, a fé é uma convicção, uma certeza que vem ao nosso coração quando nós entendemos a palavra de Deus. E nós cremos
naquele entendimento. Não é você ler um texto e entender o que o texto diz, mas entender aquilo que Deus está dizendo naquela hora para você. É aquilo que você sente no coração que Deus fala com você. Não é a letra. O apóstolo Paulo ele disse que a letra mata, mas o Espírito é que dá vida. Então, na hora que nós entendemos a mensagem e nós cremos, então vem aquela certeza e nós sabemos que chegou a hora. E nesse momento a unção de Deus está sobre nós. E essa unção nos dá a capacidade de agir, de fazer conforme Jesus fazia. O problema é que a maioria das pessoas não buscam ter essa comunhão com Deus. Não buscam a unção, o poder do alto para fazer as mesmas obras que Jesus fazia. A pessoa diz, mas quem sou eu para fazer o que Jesus fazia? Ô meu irmãozinho, minha irmãzinha, ou você é de Deus ou você não é. Quem é de Deus, Jesus disse, aquele que crê em mim, esse também fará as mesmas obras que eu faço. Se você crê em Jesus, não importa quem você seja. É promessa dele. Ele garantiu que nos deu autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões, isso é, desfazer toda a obra do diabo. Foi ele quem disse. Aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. É palavra dele, é promessa dele. Nós temos que buscar essa promessa. Se nós cremos nele de todo o coração, temos que buscar essa promessa. Temos que nos santificar, temos que nos consagrar. Para quê? Para que possamos ser usados por Deus para fazer as mesmas obras que Jesus fazia durante o seu ministério aqui na terra. O problema é que nós muitas vezes oramos, e oramos demais, e o resultado não vem. A pessoa chega até ofender a Deus dizendo, o Senhor não me cura, o Senhor não me prospera, o Senhor prometeu, mas não está cumprindo. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, nunca diga essa besteira. Deus é fiel em tudo quanto Ele prometeu, mas o que acontece é que muitas vezes nós não cooperamos, nós não agimos pela fé, mas sim por aquilo que os nossos olhos estão vendo. Ao invés de falar de acordo com a palavra, nós falamos de acordo com aquilo que sentimos ou que estamos vendo. Isso nos impede de alcançarmos a bênção. Hebreus 10:38, o Senhor diz, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ponha isso no seu coração. O que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é certeza de que tudo quanto Deus diz há de se cumprir. E o que foi que Deus disse para nós? Vamos ler, está escrito em Marcos 11, 23 e 24. Jesus falando, ele disse, em verdade eu vos digo que qualquer que disser a esse monte, preste atenção, monte aqui quer dizer o seu problema. Qualquer que disser a este monte, Jesus está dizendo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Isso é palavra de Jesus. Por isso, ele continua dizendo, por isso eu vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes e tê-lo-eis. Voltando então no livro do profeta Jeremias, o versículo 2 diz, assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada achou graça no deserto. Preste atenção no que está dizendo aqui. O povo que escapou da espada achou graça no deserto. Meu irmão, minha irmã, nós escapamos da espada. Preste atenção para você entender. Nós já não estamos mais debaixo da lei. A espada aqui representa a lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. Romanos 10, capítulo 5 diz que Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. A lei era assim.
Ou você faz, ou você morre. Mas a graça de Deus é diferente. Diz aqui, o povo que escapou da espada achou graça no deserto. Quem é o povo que escapou da espada, que escapou da lei? Como é que alguém escapa da lei de Deus? Nós escapamos da lei quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nesse momento nós achamos graça diante de Deus. Porquanto está escrito em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então diz, o povo que escapou da espada achou graça no deserto. Por que no deserto? Porque o deserto é um lugar onde não tem nada, onde não há a mínima condição de se viver. E é exatamente assim que a maioria das pessoas vem para Jesus em condições precárias, passando por tribulações, muitos já desesperançosos, sem condição alguma, pessoas vivendo em um verdadeiro deserto. Mas quando encontram Jesus, a vida muda. Essa pessoa acha graça no deserto. Quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados, condenados pela lei, atolados até o pescoço, Jesus deu a própria vida por nós. Foi esse sacrifício de Jesus em nosso favor que fez com que nós achássemos graça aos olhos de Deus. Quando tudo parecia perdido para o ser humano, quando todos estavam condenados pela lei, lá no céu diante do Pai, Jesus disse, eu irei e darei descanso a Israel. Meus queridos, Jesus veio para nos dar descanso. Nem eu nem você temos mais que viver em desespero, chateado, aborrecido, porque não está acontecendo isso, não está acontecendo aquilo outro, eu não consigo ser abençoado, a minha oração não funciona. Nada disso, meu irmão. Essa reclamação não leva você a lugar nenhum. Nós temos é que prestar atenção na palavra, crer, usar a nossa fé e dizer ao mal, saia, e ele vai ter que sair. Dizer a bênção que nós precisamos, venha, e ela virá. Dizer, aconteça, e acontecerá. Dizer a saúde, a prosperidade, a paz, apareça, e elas vão de aparecer. Por quê? Porque o nosso Deus é aquele que chama à existência as coisas que ainda não são, como se elas já fossem. E nós achamos graça diante dele. Escapamos da espada, da lei. E no deserto, na vida que nós estávamos vivendo, achamos graça diante de Deus. Hoje nós podemos dizer, em nome de Jesus, saia todo o mal, e o mal tem que sair. Vamos orar? Pai, tem muita gente que precisa aprender que quando ele e ela recebe Jesus como Salvador, ele e ela recebe o descanso. No momento em que nós nos convertemos ao Senhor, o Senhor nos tirou da mão do inimigo e nos trouxe para o teu reino. Aqui o diabo não tem vez, aqui na posição espiritual que estamos, o inimigo não pode mais nos oprimir, não pode mais tocar em nós com a sua obra de destruição. Oh meu Deus, visita com o teu poder essa pessoa que está orando agora. E Pai, que ela entenda que a partir do momento que ela confiar em Ti, não haverá mais como o inimigo derrotá-la. Eu sei que agora o Senhor está operando nessa vida. E Pai, eu te peço, solta essa pessoa que está presa ao passado. Alguma coisa aconteceu na vida dela, no passado, e daí por diante nada mais deu certo para ela. Oh Pai, pois em nome de Jesus eu quebro o poder do diabo na vida dessa pessoa. Eu mando que todo o mal saia em nome de Jesus. E você diz amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor.